Em um episódio recente do nosso programa aqui na Rádio UERJ, indagamos a vocês se o que vale no emprego de uma língua é a sua modalidade escrita, quase sempre regida pelas normas da academia, ou sua modalidade falada, que, diga-se de passagem, costuma ter enormes variantes sociais, regionais, etárias e por aí vai. Naquela ocasião, comentamos até o caso do substantivo presidente, que desde o início deste século, com as vitórias de Bachelet e Dilma Rousseff nas eleições de seus países, Chile e Brasil, ganhou uma nova forma de flexão de gênero, com acréscimo da desinência a. Ou seja, além da tradicional forma só com o artigo feminino, a presidente, passamos a ter também a dupla flexão com artigo e desinência, a presidenta. O mais curioso nesse exemplo é que, por conta do largo uso que o termo presidenta passou a ter entre os eleitores e eleitoras da nova mandatária, a própria Academia Brasileira de Letras, em seu famoso vocabulário ortográfico, reconheceu o uso falado, que também se tornou uma opção válida para a modalidade escrita do português brasileiro. Em outras palavras, este caso prova que, muitas vezes, vale o escrito e também vale o falado. Essa adoção de um uso fora do padrão da nossa norma culta nos impõe outra pergunta. Afinal, quem manda na língua? O povo ou a academia? A verdade é que não há como engessar uma língua e imaginar que ela jamais sofrerá qualquer transformação. Da mesma forma, tampouco é possível acreditar que um simples decreto, ou a imposição de um governo, até mesmo a ordem de uma academia, possa silenciar os falantes de uma língua e obrigá-los a adotar outro idioma distinto do materno. Na verdade, a única maneira de calar os falantes de qualquer língua é o extermínio de seu povo, o seu desaparecimento ou a sua submissão a outro grupo étnico que o dominará, como infelizmente até hoje acontece com várias nações indígenas no Brasil, desde os tempos da invasão lusitana em 1500 até hoje, com a ação criminosa do agronegócio, das madeireiras e do garimpo ilegal, tão comum nos séculos 20 e 21. Vale lembrar que esse fenômeno não veio a ocorrer somente no Brasil ou em outras nações da América Latina e da África, sempre ocupadas pelos impérios europeus. Lá mesmo na Europa, no século passado, vários casos similares aconteceram. O mais conhecido talvez seja o da Espanha, onde, após a vitória das forças fascistas do general Francisco Franco naquela triste guerra civil em 1939, a língua castelhana, vigente na capital Madrid, veio a ser imposta como idioma nacional no país. A intenção do ditador, um caudilho bastante moralista e reacionário, era submeter as demais regiões, que sempre lutaram por sua autonomia, ao poder político, social, cultural e linguístico do novo regime. O nefasto franquismo, infelizmente, durou até os anos 70. Ele censurou expressões culturais do país, como a sardana, dança tradicional da Catalunha, e, claro, baniu da vida pública as línguas regionais, sobretudo o basco, o catalão e o galego. Contudo, depois que ele morreu, lá em 1975, e depois o seu regime se descompôs, esses três idiomas ressurgiram com força total na Península Ibérica. Isso prova que nem as academias, nem os governos podem calar os povos cuja cultura sempre há de renascer na ponta da língua.